Você já teve aquele momento em que, no meio da vida tranquila, tudo desaba? Como se de repente o chão desaparecesse sob seus pés e você fosse arrastado por uma corrente que não consegue controlar. Eu tive esse momento e ele mudou tudo. Imagine estar em um jantar com sua família, tentando, com toda a sua força, reconstruir os laços que foram quebrados com o tempo. Você senta ali, com a sensação de que talvez, só talvez, possa voltar a ser a pessoa que todos esperavam que fosse. Um jantar, uma noite comum, que deveria ser uma oportunidade para criar boas memórias. Mas o que você não sabia era que, naquele exato momento, sua vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Eu me chamo Nora e naquela noite, o que parecia ser uma tentativa de recomeço, uma tentativa de dar uma nova chance à minha família, acabou sendo o ponto de ruptura final. Algo que eu nunca imaginei que aconteceria. E sabe o que foi mais surpreendente? Não foi o tapa. Não foi a humilhação pública. Não foi a frieza do olhar do meu pai quando tudo aconteceu. O que realmente me quebrou por dentro, o que fez meu mundo desmoronar de uma maneira que eu nunca esperava, foi o silêncio dele. Ele não disse nada. Ele apenas observou. Em um momento, quando todos os olhos estavam sobre mim, ele fez o que sempre fazia: nada. O silêncio foi o golpe mais forte. Ele não me defendeu. Ele não fez nada para impedir que a mulher com quem ele estava se casando me desrespeitasse na frente de todos. E ali, naquele instante, eu percebi que, talvez, ele nunca tivesse me amado de verdade. Eu poderia ter ficado, poderia ter esperado um gesto, uma palavra que provasse que ele se importava. Mas não, eu não esperei. Fui embora. E você sabe qual foi a parte mais difícil? Não foi a raiva, não foi a dor do tapa. Foi a sensação de que, ao longo dos anos, eu havia sido ignorada, descartada, como se a minha presença ali não fosse mais importante. Mas aquela noite mudou tudo. Eu decidi escrever, não para aliviar minha dor, mas para finalmente encontrar a verdade. Eu precisava entender o que havia acontecido com minha família. E o mais importante, precisava entender o que havia acontecido comigo. E foi então que eu comecei a escrever, não para desabafar, mas para revelar a verdade. Eu usei pseudônimos, claro, mas as palavras estavam lá, cruéis e honestas. Eu compartilhei tudo: o desprezo da minha madrasta, a indiferença do meu pai, os anos de negligência emocional, tudo. E por mais que eu tivesse medo da repercussão, uma parte de mim sabia que essa era a única forma de finalmente encerrar aquele ciclo. Mas eu nunca imaginei que a minha postagem seria lida por tantas pessoas. O apoio que eu recebi foi assustador, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acendeu. Eu não estava sozinha. E o pior, as pessoas começaram a me contar suas próprias histórias, histórias que refletiam exatamente o que eu havia vivido. Se você se identifica com a minha história, se você também já sentiu esse silêncio, essa dor e esse abandono, eu te convido a se inscrever agora no canal. Aqui, no Drama da Vida Real, você vai ouvir histórias como a minha e, quem sabe, encontrar a força para seguir em frente, assim como eu encontrei ao compartilhar a minha história. Agora, continue comigo, porque o que aconteceu depois daquela postagem vai te surpreender ainda mais. Ela sempre foi fiel. Sempre confiou nele. Mais uma descoberta a fez questionar toda a sua vida. E ao enfrentar a verdade, ela soube que não poderia mais viver na mentira. Com o coração apertado, ela decidiu confrontá-lo e expor tudo, não importando o quanto a verdade a machucasse. A vida dela parecia estar perfeitamente arrumada, cheia de momentos bons e estabilidade. Desde que se casaram, ela nunca imaginou que ele pudesse esconder algo tão profundo. Mas, em um desses dias comuns, quando ela vasculhava o bolso da jaqueta dele para procurar o celular, encontrou uma mensagem que mudaria tudo. No começo, achou que fosse um erro, algo banal, mas quando leu, não havia mais volta. O que ele havia dito a outra mulher foi dolorosamente claro. Palavras de amor, promessas de encontros e até planos para um futuro a dois. Era como se o mundo dela tivesse desabado em um instante. Ela tentou ignorar, disfarçar, colocar um sorriso no rosto e seguir em frente, mas a verdade estava queimando dentro dela, sem piedade. Ela não conseguia mais confiar nele.
Como poderia, depois de saber que as promessas de amor e compromisso feitas por ele eram apenas palavras vazias? A raiva foi crescendo dentro dela, mas a dor também. Não era só a traição, era a mentira em sua forma mais cruel. A sensação de ser uma tola, enganada por anos. Cada gesto dele, cada olhar carinhoso que ela acreditava ser genuíno, agora parecia um jogo de manipulação. Ele a havia enganado e, pior ainda, a enganado de uma maneira tão sorrateira que ela nem se deu conta de quando as mentiras começaram. Ela sabia que precisava enfrentar a realidade, não podia mais viver em um mundo de fantasias. E foi nesse momento, quando a verdade a esmagou, que ela tomou a decisão de confrontá-lo. Não importava o que aconteceria a seguir. Ela precisava se libertar da dor de carregar esse segredo consigo. Ela o chamou para uma conversa e, quando ele entrou na sala, percebeu no olhar dele a culpa, mas também a resistência. Ele sabia que aquele momento estava chegando, sabia que ela havia descoberto tudo, mas preferiu esperar, adiar o confronto. Não queria admitir, não queria encarar as consequências de suas ações, mas ela não podia mais esperar. Ela começou a falar, as palavras saindo com um peso imenso. "Você me traiu", disse ela, a voz tremendo, mas cheia de força. "Você fez promessas a outra mulher, enquanto me fazia acreditar que tudo estava bem entre nós." Ele não sabia o que responder. O silêncio entre eles foi sufocante. Quando ela disse que sabia sobre a mensagem, ele tentou se justificar, como sempre. Tentou falar sobre um erro, uma falha, algo que ele pudesse consertar, mas ela não quis ouvir mais. A dor era insuportável, e ele, que sempre fora o homem em quem ela confiava, não passava agora de um estranho. Ele tentou pegar a mão dela, mas ela afastou-se com firmeza. "Não, você não tem esse direito", ela disse, sua voz agora firme. Ela sabia que estava tomando uma decisão difícil, mas sabia que precisava fazer isso para se libertar. "Você quebrou tudo o que nós dois construímos. Não existe mais volta." Ele ficou em silêncio, sem saber o que fazer ou dizer. Ela se levantou, não olhando para ele mais uma vez. Sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas também uma sensação de alívio. Não queria mais viver na dúvida, no medo, na insegurança. Ele a havia traído, mas não seria ele quem decidiria o futuro dela. Ela pegou suas coisas, suas malas e saiu pela porta. Cada passo que dava era um sinal de que estava se afastando de algo que aprendeu por tanto tempo. Ela não sabia o que viria depois, mas estava determinada a seguir em frente, sem olhar para trás. O que ela não sabia era que, ao tomar essa decisão, ela estava abrindo um novo capítulo para sua vida. O que parecia o fim, na verdade, era apenas o começo. Um começo de autodescoberta, de superação e, eventualmente, de cura. Ela sabia que tinha muito pela frente, mas também sabia que não estava mais sozinha. Ela tinha a si mesma. Ela caminhou pelas ruas, os pensamentos ainda confusos, mas a sensação de liberdade a invadiu. Ela estava finalmente tomando controle de sua vida, de suas escolhas e de sua felicidade. E isso, de algum modo, a fez sentir-se mais forte, mais capaz. Ela sabia que seria difícil, mas também sabia que estava pronta para enfrentar tudo o que viesse pela frente. O céu estava limpo e ela olhou para cima, sentindo uma brisa suave no rosto. Uma nova fase da sua vida estava começando e ela estava decidida a fazer disso o seu melhor momento. Não importava o que acontecesse com ele, com o que ele pensava ou com as desculpas que ele tentaria dar. Ela sabia que a única pessoa com quem ela precisava agora era consigo mesma. Ela respirou fundo, sorriu para si mesma e deu o primeiro passo para o que viria a seguir. Ela estava pronta para recomeçar. Para ela, o caminho seria longo, mas ela sabia que a jornada da dor à cura era uma das mais poderosas que se poderia viver. Esse momento, mesmo doloroso, marcava o início de uma nova história. Ela só precisava seguir em frente. E ao sair pelas ruas, com a brisa suave batendo em seu rosto, ela soube que sua vida tomaria um rumo novo. Um rumo no qual ela seria protagonista. Ela não estava mais carregando o peso do silêncio, e sua verdade finalmente era sua. Uma mulher forte, pronta para encarar qualquer adversidade, sabendo que nada poderia a deter. E assim, com o coração fortalecido pela dor, ela seguiu, sem olhar para trás. O que tinha ficado, ficou.
O que viria a seguir seria um futuro de reconstrução, um futuro dela. E ela sabia que estava finalmente livre. O silêncio que tomou conta da sala parecia ensurdecedor. Eu estava ali, diante dele, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Cada palavra que ele tinha dito até aquele momento ecoava na minha mente como uma bomba prestes a explodir. Eu sabia o que ele estava tentando fazer, mas eu não seria mais a pessoa que se calaria. Você não vai me fazer engolir isso, não é? Eu disse, com a voz firme, mas tremendo com a raiva que crescia dentro de mim. Ele ficou em pé, encarando-me com aqueles olhos frios, como se estivesse esperando algum tipo de desculpa, alguma justificativa que nunca viria. Eu estava ali, com tudo o que tinha, sem mais mentiras e sem mais desculpas. Ele não poderia me fazer de idiota por mais tempo. Você não entende, né? Eu estou apenas tentando fazer o que é certo, ele disse, sua voz um pouco mais baixa, mas ainda carregada de autoridade. O que você fez foi completamente desrespeitoso. Eu ri, mas era uma risada nervosa, de quem já estava saturado de tanta falsidade. Desrespeitoso? O que você está dizendo é desrespeitoso. Tudo o que você me fez passar nos últimos anos, tudo o que você me escondeu. O que você fez comigo não tem desculpas, e eu não vou mais me esconder disso. Não vai mais ser como você quer. Não sou mais a sua boneca. Eu vi o choque em seus olhos. Pela primeira vez, vi uma brecha em sua fachada de superioridade. Ele estava tentando manter a calma, mas eu podia sentir a pressão, como se ele estivesse à beira de um colapso. Ele sabia que tinha perdido. O controle estava saindo de suas mãos, e isso o assustava mais do que qualquer coisa. Você não pode fazer isso. Você não pode destruir tudo o que construímos por uma briga tola, ele exclamou, quase implorando. A nossa vida, nossa família, isso tudo, não pode acabar assim. Eu olhei para ele, agora com mais tristeza do que raiva. Como ele pôde ser tão cínico? Como ele conseguiu fingir que não via tudo o que estava acontecendo ao seu redor, tudo o que ele havia feito? Não havia mais espaço para desculpas, e o que ele chamava de vida e família não significava mais nada para mim. A nossa família? Não, você destruiu a nossa família. Você destruiu tudo quando começou a me mentir, quando começou a me tratar como se eu fosse a culpada. Eu não posso mais viver na mentira, não posso mais viver na sombra do que você fez. Você é responsável por tudo isso, não eu. Havia uma dor profunda em minha voz, uma dor que eu não havia mostrado até agora. Mas aquela dor não era só minha, era nossa. Ele não poderia mais me manipular, não ia mais me fazer sentir como se eu fosse a única errada na história. Eu não tenho mais nada para te dar. Não tenho mais paciência para os seus jogos. Você vai ter que lidar com as consequências disso, e eu não vou me esconder. Eu estava finalmente sendo honesta comigo mesma. Ele me olhou, ainda sem palavras, mas com uma expressão de pura frustração e fúria. Não havia mais o que ele pudesse dizer. O silêncio agora era meu aliado. Eu sentia que algo dentro de mim havia se quebrado completamente. A última peça do quebra-cabeça estava no lugar. Eu não vou mais te perdoar, disse eu, sem hesitar. As palavras saíam de minha boca com a certeza de quem já estava cansada de carregar o peso de um passado tão pesado. O que havia acontecido até aquele momento não poderia ser apagado, e isso era o que ele precisava entender. Não importa o que você tente fazer, o que você diga, nada vai mudar o que você fez. Nada vai me fazer voltar atrás. Eu vi a expressão dele mudar, o semblante tenso começando a se transformar em algo mais sombrio. Ele estava tentando manter a calma, mas era evidente que a máscara de controle estava prestes a cair. O silêncio foi interrompido por uma tentativa dele de retomar a conversa, mas já era tarde demais. Eu não quero mais ouvir você falar. Eu não quero mais nada de você. O que você fez já foi suficiente. Eu disse com firmeza. Ele deu um passo para frente, como se tentasse novamente me alcançar, mas o que eu estava sentindo era mais forte do que ele poderia compreender. O silêncio agora era definitivo. Ele tentou mais uma vez. Eu não quero que isso acabe assim. Eu posso mudar. Eu balancei a cabeça, a raiva substituindo qualquer piedade que ainda restava. Não, você não pode mudar. Você já escolheu quem é. Agora você vai ter que viver com as consequências de suas escolhas.
Era como se uma cortina de fumaça tivesse se levantado entre nós. Eu estava vendo tudo de forma clara pela primeira vez. A sua manipulação, seus jogos, tudo o que ele tentou fazer para me controlar e me manter presa àquela vida de mentiras. Não seria mais assim. Eu não seria mais uma vítima. Com um suspiro profundo, ele se afastou, me deixando ali, de frente para o abismo. Eu não sabia exatamente o que viria depois, mas sabia que não havia mais volta. O que aconteceria a partir dali era um novo começo, tanto para ele quanto para mim. Mas eu sabia uma coisa com certeza: eu não deixaria mais nada me prender. Agora, a sala estava silenciosa, mas não mais pesada. O que eu sentia não era mais culpa. Era uma sensação de leveza, de libertação. Ele havia perdido o controle e eu havia recuperado o meu. Era o começo de uma nova vida. E eu sabia que a partir daquele momento, tudo seria diferente. Eu estava pronta para seguir em frente, sem mais amarras, sem mais medo. Meu futuro estava nas minhas mãos agora, e eu não tinha mais nada a temer. O que vier a seguir seria meu novo capítulo. Agora, com os passos dados em direção à minha própria liberdade, não havia mais o que me segurasse. Eu era minha, e isso era tudo que eu sempre quis ser. Não havia mais espaço para mentiras, mais para manipulações. O fim daquela era de controle era um novo começo. As palavras de Maria ficaram ecoando em minha mente enquanto eu dirigia para casa. Aquela noite no restaurante ainda estava fresca na minha memória, e a surpresa que ela me trouxe parecia um golpe certeiro em minha confiança. Não conseguia mais ver as coisas da mesma maneira. O que era para ser uma celebração do meu aniversário de 60 anos se transformou em um pesadelo emocional, uma lembrança amarga de como eu havia falhado em diversas frentes na vida. A dor que eu sentia não vinha da traição, mas sim do peso da escolha que eu havia feito ao ignorar o sofrimento de Maria por tantos anos. Tive tempo de sobra para refletir enquanto dirigia, mas a estrada parecia não ter fim. Cada curva que eu tomava parecia que estava me afastando ainda mais de mim mesmo. O que era para ser uma noite alegre e cheia de celebração se transformou em um dia que eu não queria lembrar, e uma relação que sempre pensei ser estável agora parecia estar se despedaçando diante dos... Cheguei em casa exausto, com a cabeça cheia de pensamentos confusos, mas algo dentro de mim sabia que eu precisava tomar uma decisão. Não poderia simplesmente esperar que as coisas se resolvessem sozinhas, não dessa vez. A situação estava muito mais grave do que eu imaginava, e o impacto que isso teria em minha vida era algo que eu não conseguia mais ignorar. Fui para o escritório, onde Maria e eu normalmente discutíamos as questões de nosso casamento, e me sentei em minha cadeira olhando para o vazio. Como um homem que tinha perdido tudo, fui envolvido pela angústia de não saber o que fazer, mas ao mesmo tempo a dor da falta de uma solução parecia ser ainda mais insuportável do que a dor da traição em si. A impotência de não saber como lidar com aquilo, de não entender o que tinha acontecido para que eu tivesse chegado a esse ponto, foi avassaladora. Eu sabia que não poderia continuar ignorando os sentimentos de Maria, mas também sabia que não poderia dar o braço a torcer tão facilmente. Meu ego estava ferido. Eu queria continuar acreditando que as coisas poderiam voltar ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas uma parte de mim sabia que eu estava apenas enganando a mim mesmo. As mentiras que me contava estavam se desfazendo, e o fato de que eu não podia voltar atrás me atingiu com uma força inesperada. As horas passaram lentamente. Quando finalmente vi Maria chegar em casa, ela parecia exausta também. Ela entrou pela porta com um semblante triste e me encarou, mas não disse uma palavra. Seus olhos estavam vazios, como se tudo o que ela tivesse para dizer já tivesse sido dito, e a única coisa que restava entre nós fosse o silêncio desconfortável de um casamento que estava à beira do fim. Ela deixou suas coisas no hall de entrada e passou por mim sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós era pesado, quase palpável. Não pude mais suportar aquilo. Precisávamos conversar. Já não dava para fingir que tudo estava bem. O que estava acontecendo entre nós não era algo que eu poderia continuar ignorando. Maria, eu disse, finalmente rompendo o silêncio, precisamos falar sobre o que aconteceu. Eu não sei mais o que pensar ou como seguir em frente, mas sei que precisamos encontrar uma solução, ou isso vai acabar nos destruindo. Ela parou
como se estivesse esperando por aquelas palavras. Não havia mais desculpas, não havia mais o que esconder. Nós dois sabíamos que as coisas estavam fora de controle. Maria virou-se lentamente para mim, e foi como se todo o peso da nossa relação caísse sobre ela de uma vez. Eu sei que você está tentando manter as aparências, mas a verdade é que já passamos de um ponto sem retorno. Ela respondeu com a voz baixa e quase inaudível. Eu te amei por tantos anos, mas acho que estamos apenas sobrevivendo agora. Aquele jantar foi o ponto final. Não sei mais o que fazer, porque não sei se ainda existe uma maneira de recuperar o que nós tínhamos. Eu queria protestar, queria me justificar, mas as palavras simplesmente não vinham. Como poderia defender algo que já estava quebrado? A confiança que eu havia perdido era irreparável, e a dor de ver Maria se afastando de mim de forma tão lenta e dolorosa me cortava por dentro. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que estava perdendo tudo, mas também sabia que não seria digno de mim mesmo se não tentasse salvar o que restava. Não havia mais o que fazer a não ser honesto. Eu precisava admitir meus erros, entender onde havia falhado e, acima de tudo, mostrar a Maria que eu estava disposto a lutar pelo que restava de nós. Eu sei que te machuquei, disse com sinceridade, olhando nos seus olhos. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas estou disposto a fazer o que for necessário para corrigir as coisas. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas espero que você me dê uma chance de provar que ainda posso ser o homem que você merece. Maria me olhou com uma expressão misturada de dor e cansaço, mas algo em seu olhar parecia me dar uma última chance. Eu não sabia se seria suficiente, mas sabia que a honestidade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para tentar reconstruir algo. Eu também não sei o que fazer, mas acho que talvez seja a hora de parar de fugir, ela disse, com uma leve hesitação na voz. Talvez a gente possa tentar, mas isso não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Eu sabia que não seria. A resolução, como qualquer outra coisa valiosa na vida, não viria de um dia para o outro. Mas, de alguma forma, eu sentia que havia uma chance de redenção, uma chance de reconstruir a confiança que havíamos perdido, mas só se ambos estivermos dispostos a fazer o que fosse necessário para seguir em frente. A noite caiu e a tensão entre nós ainda estava presente, mas algo havia mudado. Não sabíamos o que o futuro reservava, mas pelo menos agora estávamos dispostos a enfrentá-lo juntos. O silêncio entre nós não era mais o mesmo. Agora havia uma sensação de possível recuperação, de talvez começar de novo. Eu olhei para Maria e, pela primeira vez em muito tempo, senti que poderia voltar a confiar no que estávamos tentando construir. Não sabia onde isso nos levaria, mas pelo menos agora havia uma chance de cura. Sabíamos que a estrada seria longa, mas ao menos caminhávamos juntos em direção a um futuro que ainda poderia ser diferente. Enquanto a vida seguia, com todas as suas dores, perdas e reencontros, eu aprendi que algumas coisas só acontecem quando precisamos delas. Quando a dor se torna tão insuportável que não há outro caminho a seguir a não ser encarar a realidade de frente, é quando realmente crescemos. O sofrimento nos transforma, nos ensina a ser mais fortes, mais sábios e mais conscientes de quem somos e do que realmente importa. Eu percebi que o mais importante de tudo isso não era a vingança ou o desejo de fazer as coisas voltarem a ser como antes. Não, o mais importante foi entender o quanto eu estava deixando para trás. Os medos, a culpa, a insegurança, o que parecia ser uma guerra interminável, na verdade, me proporcionou uma grande oportunidade de me reconstruir. Ao tomar as rédeas da minha vida, eu fui capaz de encontrar um novo caminho, mais saudável e mais alinhado com o que eu realmente desejava para o meu futuro. Reencontrei meu próprio valor, algo que sempre procurei em outras pessoas, mas que nunca consegui enxergar em mim mesma. A cada passo, mesmo que doloroso, eu fui me descobrindo mais forte. Não importa o que aconteça ou o quanto a vida nos empurre para o fundo, o mais importante é nunca desistir da luta. A gente se reinventa, a gente se cura e se fortalece. Enfrentar as tempestades da vida é inevitável, mas o que fazemos com essas experiências faz toda a diferença. E essa história, que parecia ser apenas sobre uma traição,
sobre o fim de um relacionamento, na verdade foi sobre mim, sobre descobrir o meu verdadeiro eu. Eu fui a última a perceber isso, mas talvez seja sempre assim, não é? Às vezes precisamos de um empurrão forte para despertar para a vida que deveríamos estar vivendo. Muitas vezes, os maiores desafios da vida nos forçam a nos confrontar com a nossa verdadeira essência, a questionar o que realmente queremos e a tomar as decisões que, no fundo, sempre soubemos que deveríamos tomar. O importante é que não fiquei mais à mercê da dor. Não fui mais uma espectadora da minha própria vida como estava acostumada a ser. Me fiz protagonista, sem medo de tomar decisões difíceis, de enfrentar o que parecia insuportável. Porque, no final das contas, o que importa é como escolhemos reagir diante das dificuldades. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar nossas ações, nossos sentimentos e nossas escolhas. Podemos decidir o que fazer com as lições que a vida nos dá. Podemos escolher a paz, a liberdade e a transformação. Se algo eu aprendi nessa jornada, é que devemos sempre olhar para dentro de nós mesmos antes de olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. A verdadeira transformação começa em nós, no momento em que tomamos posse da nossa própria história e decidimos que seremos felizes, independentemente do que nos aconteceu. A verdadeira força vem da coragem de se reerguer, de reconstruir e de seguir em frente. Não importa o que os outros pensem ou digam. Somos os arquitetos da nossa própria vida e a única pessoa que pode determinar nosso futuro somos nós mesmos. Essa não é apenas uma história de traição, é a história de superação, de reconstrução, de se encontrar de novo. É sobre aprender a se perdoar, a entender que o que aconteceu não define quem você é, mas sim como você reage a tudo isso. E a partir dessa reação, você se torna mais forte, mais capaz e mais consciente do seu verdadeiro poder. Ninguém pode tirar isso de você. A única pessoa que pode mudar a sua história é você mesmo, e o poder está em suas mãos. Agora, quero saber o que você pensa sobre essa história. Se você se identificou ou tem algo a compartilhar, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber como você superou suas próprias dificuldades ou, se ainda está nesse caminho, como está lidando com a situação. E claro, se você quer ouvir mais histórias como essa, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e continue acompanhando nosso conteúdo todos os dias às 10 horas, porque juntos podemos transformar a dor em força e comente abaixo o que você aprendeu com essa história ou compartilhe sua própria experiência. Vou ficar esperando, porque como você viu hoje, a vida é cheia de surpresas. Boas ou ruins, elas sempre nos ensinam algo valioso.